Pode começar, Marilyn. Pode falar? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Certo. Então, eu estudei sobre o Michelson, o Adalto Lourenço e sobre o Naor. Só que eu vou falar um pouco do Michelson Borges, que foi o vídeo mais longo que eu vi, 1h30 mais ou menos. E ele falou algumas coisas interessantes. Eu vou ler, tá? Porque é muita coisa. Ele falou assim que o povo duvidou de Noé porque ele nunca tinha ouvido falar sobre chuva. Então, como nunca ouviu falar de que não chovia na época, por isso que eles descreram que teria uma catástrofe, né? E o plano era regado pelo orvalho, subordinado à umidade, saturação e condensação. Há indícios de que não sopraram ventos na mesma posição que hoje. Ai, tô nervosa. Que mais aqui? Ele falou também que as áreas desérticas, ou que são hoje, elas têm pequenas variações. A Antártica era um país tropical, lá tinha árvores, tudo isso antes do dilúvio. E o mundo era um paraíso. Ele falou também, deixa eu ver aqui. Eu tô tremendo. Ele falou assim também que. Peraí, que eu anotei muita coisa. Ai. Ele falou também da Arca de Noé, falou que foi uma engenharia perfeita, que nunca se viu antes, e também não sabiam que era um barco, uma arca, porque não tinha motivo para ter. Então, por isso que o Noé também é zombado por isso. Ah, meu Deus. Eu tô perdendo as minhas anotações. Acho que eu vou falar só isso. Tô perdida aqui de tanta coisa, não conseguindo me organizar. Beleza, valeu, valeu. Muito bom, muito bom, muito bom. Vou ficar por aqui. Sobre engenharia da Arca de Noé, a gente entra hoje. Hoje a gente menciona. Eita, tu tinha ficado lá quando você tomou no sítio. É o que você tinha tomado? Mesma coisa, quando você ficou no sítio que você... Como foi água, meu filho? Lá no sítio se toma água. Esse negócio de tomar refrigerante no sítio não dá certo, não. Vamos lá, vamos pegar um outro aí. Uma outra, porque outro só tem um só. Eu. Ó lá, tá na tela aí, ó. Cristina. Só porque era pra mim. Caramba, eu torcendo porque se fosse a Rose. Ninguém quer me deixar, Cristina. Fazer o quê? Ai. Eu estudei sobre Adalto Lourenço, certo? Não estudei muita coisa, a semana foi muito corrida, mas vamos lá. Então, Adalto Lourenço, ele fala a respeito do criacionismo científico, criacionismo religioso e o criacionismo bíblico, né? Ele fala que o criacionismo científico ele pesquisa evidências baseadas em leis, em lógica, em evidências, em pesquisa, mas tem também uma implicação religiosa. O criacionismo científico é baseado, ele demonstra que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido o universo à existência, nem a vida e nem a complexidade que encontramos na natureza, né? Isso que não foi criado de forma natural por processo, mas pressupõe a existência de um criador. No entanto, a ciência não pode provar a existência de Deus, não é? Porque nem pode provar que ele não existe. Mas pode-se provar que houve um criador, um projetista, né? E a própria natureza, o Adalto fala, dá evidências da existência de um criador.
Por exemplo, é muito popular uma parte de um vídeo que ele fala de alguns sinais da natureza sobre 3 em 1. Né? Por exemplo, o tempo existe presente, passado e futuro, 3 em 1. O espaço tem largura, altura e profundidade, 3 em 1 também. O estado físico da matéria, sólido, líquido e gasoso, 3 em 1. A base da matéria, que é o átomo, também prótons, nêutrons e elétrons. Né? A música, harmonia, melodia e ritmo. Veja, tudo é 3 em 1, mas isso aí não prova que a existência de Deus, porque você precisaria ter a fé para crer que Deus existe e que ele é 3 em 1. Não é? Ele fala que o criacionismo científico é uma proposta científica. Né? O criacionismo religioso ele é mais temático, então é baseado na mitologia chinesa, os mitos que falam a respeito de criações e de várias religiões. Eles não estão relacionados com ciência, é bem à parte. Enquanto que o criacionismo bíblico, embora esteja baseado em pressupostos da Bíblia, que fala a respeito de Criador, ela também acata a ciências, evidências científicas. Porque eu gosto muito de uma frase que ele falou, que diz assim, que a Bíblia é corretamente interpretada e a ciência devidamente estabelecida nunca entra em contradição. Então, existem evidências científicas, por exemplo, a Bíblia, quando fala em Gênesis 1, 9 e 10, que quando Deus criou a porção seca, né? Separou a água da terra e criou a porção seca. Ele destaca muito o singular, a porção seca, dando evidência que foi um único continente. E depois ficou provado que realmente a Pangeia, né? Que era um continente só, e depois do dilúvio foi dividido em vários continentes. Então, ele fala que a evolução é teoria, porque se fosse verdade seria lei. E até hoje ninguém elaborou uma lei, né, dentro da teoria evolucionista. Então, a Bíblia em si não é contra a ciência, é contra a teoria da evolução. Não é? Então, ele fala depois ele apresenta algumas evidências na natureza. Por exemplo, ele fala dos cometas, que a proporção de água na Terra é de um átomo de deutério, se não me engano, que é a H2O2, né? Eita, agora eu esqueci, parece que era 600 mil moléculas de H2O. Enquanto no cometa a proporção é de 1 para 6 mil, é bem menor. Então, prova que a água não veio dos cometas. Então, de onde veio a água? Então, é uma grande incógnita que os cientistas não conseguem provar. Enquanto que a Bíblia simplesmente começa no princípio criou Deus, os céus e a terra era sem forma e vazia, havia água. Então, a Bíblia não prova, não demonstra como foi criada, apenas diz que Deus criou. Eu vou ficar por aqui, tá? Ok, muitíssimo grato, muito bom. Alguns comentários aí sobre a sua coisa. Professores, vocês devem ficar atentos sempre com a diferença da palavra prova e evidência. Prova da existência de Deus. Não dá. Não se pode provar. Tá? Sempre usa evidência. Evidência é o seguinte, Evidências. tudo indica que, entendeu? Mas não é prova. Exato. Porque prova, você teria que fazer um experimento que fosse repetitivo. Ninguém pode fazer com relação a isso. Já tem um filmezinho de Deus criando. Não dá, né? Não tem. Eu acho incrível que na criação Deus deixou pistas pra gente que involucra a ciência também. E eu acho muito, muito interessante a Cristina falar. Muito bom, muito bom. Outra coisa, essa tríade aí é bem legal, né? Bem legal. Mas tome cuidado com o que você vai... Aqui
que afirmação que você vai querer fazer com ela, né? Porque ela não prova nada, né? A ideia de eu ter, por exemplo, a tríade do revólver, da bala e do dedo, não tem nada a ver com a existência de Deus. O que eu quero dizer, tem várias outras coisas que vai ter e não tem correlação. Então tem que tomar cuidado com as correlações que vocês vão fazer com isso. Muito bom a ideia de você me dizer que teoria da evolução é teoria, não tem nada comprovado, é só uma sugerência. Só que a criação também é teoria. Porque a gente também não prova, a gente só baseia em evidências, né? E achamos que as evidências são mais palpáveis para a criação do que a evolução. Então é importante salientar esse aspecto aqui. Proporção de água, a proporção de água, esse esquema aí dos meteoros, tal, tudo, né, dos cometas, Cometas. que a água da Terra vem dos cometas, isso é muito legal. Eu pediria que quando terminarmos aqui, que a gente for fazer os comentários no grupo, se fosse possível, você postasse esse vídeo em que ele fala isso, para o pessoal ter essa informação, que é muito importante mesmo. Vamos lá, vamos sortear aí mais um? É a Rosa, deixa ela falar, ela quer falar. A Rose. A Cristina não saiu, né? Esqueceu de tirar ela. Deixa eu tirar a Cristina. Era você mesmo, olha. Aí, Rose, você queria tanto. Vai lá, Rose. Tira o microfone do mute. Aí, gente. Eu quero começar com o texto de Romanos 1:21, que dá a ideia de design inteligente, né? Que fala assim, ó. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis, né? Então, quem não crê... Aí, assim, as causas racionais da existência de um Deus criador, né? Não podemos provar a existência de Deus em um laboratório. Um ser transcendente não pode ser compreendido pela ciência. Entretanto, nosso Pai Celeste fornece evidências da existência de sua existência de diversas formas, né? Esse é um texto, um trecho do Leandro Quadros, né? E um ser transcendente não pode ser compreendido pela ciência. Alguém disse, né? Para compreender um gênio, somente um gênio. Para compreender Deus, somente um Deus. Devemos aceitá-lo pela fé e pelas evidências que temos, né? E o nosso Pai Celeste, ele fornece evidências de sua existência de diversas formas, né? Através da criação, da astronomia, das leis científicas, da arqueologia, da história, por sua ação na vida das pessoas, pela vida de Jesus. Então, assim, eu selecionei alguns aqui, né? Evidências na criação, por exemplo. Quando analisamos as coisas criadas, todas elas nos ensinam que é um Deus criador, onipotente e onisciente, né? O texto de Jó 12, de 7-9, fala assim: mas pergunta aos animais, e a cada um deles te ensinará, e às aves dos céus, e eles te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá. Até os peixes do mar te informarão. Qual dentre todas essas coisas não sabe todas essas coisas não sabem que a mão do Senhor fez isso? Tem vários textos, né? Então, assim, ó, vejamos mais de perto a criação. O universo com milhões de galáxias. Imagine quantos planetas existem neles, né? Os instintos dos animais, que sabem bem a hora de hibernar, de adquirir alimentos, de desova no período correto, né? O corpo humano, na sua complexidade. Por exemplo, o cérebro continua sendo um mistério para os cientistas, né? Tem evidências na astronomia, né? Como a gente já tinha estudado vários temas, né? Por exemplo, sobre a Terra redonda e vários, né? Sobre as estrelas. Evidências científicas, a lei da causa e efeito também nos dá uma evidência da existência do Criador, estudando a estrela e as estrelas e o espaço.
né? Vemos que toda essa organização não pode existir por acaso, né? Onde há um plano perfeito, há um projetista perfeito, né? As leis de causa e efeito é uma realidade universal, e não importa quão inédita e criativa seja uma obra, né? Aquele que a planejou estará num plano superior a ela. Então, os efeitos são manifestações condicionais de uma causa, e a causa sempre, em quaisquer escala, supera em níveis de importância e efeitos, né? Tem também evidências biológicas, né? A teoria conhecida como biogênese, que é uma evidência fortíssima em favor da existência de Deus. O cientista francês Louis Pasteur a propôs em meados do século XX, que seria essa doutrina, né? Essa teoria, desculpa. A doutrina de que toda a vida provém da vida. Ele provou isso em laboratório e refutou a teoria conhecida como abiogênese, que prega a geração espontânea, ou seja, a vida pode surgir de algo morto. Então, após a descoberta de Louis Pasteur, a abiogênese caiu ainda mais no ridículo, né? E uma das maiores evidências, né, que eu peguei aqui foi através de Jesus Cristo, né? Eu acho que essa é a maior prova acerca da existência de Deus. Além da Bíblia, a história e a arqueologia comprovam que Jesus existiu, né? Enquanto ele esteve na Terra, realizou milagres, inclusive ressuscitou mortos, né? Pergunto, pelo poder de quem ele fez isso? A única explicação é aquela dada por ele mesmo. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Está em João 10, 25. Sendo que Cristo afirmou por nosso mundo, sendo que Cristo passou por nosso mundo, devemos acreditar nele quando afirma que existir Deus, né? Então, a fim de crer em Deus, não basta apenas ter essas e outras evidências. Devemos exercitar nossa fé através de um íntimo relacionamento com ele, por meio da oração, estudo da Bíblia e pela percepção da sua atuação em nossa vida. Beleza. Essa fala aí... Ela pregou. Ela, muito boa. Ela trabalha mais o aspecto no viés bíblico, religioso, dentro da igreja aí. Eu sugeriria que é o seguinte, isso é bom para quem é da igreja. Para quem não é e não quer saber da Bíblia, dizer que Jesus morreu e ressuscitou não é algo muito palatável. Ele não recebe isso. A menos que você faça a argumentação que você mesmo disse, do argumento histórico. Então, você pegaria, por exemplo, Flávio Joséfo, que menciona prisão de Jesus na época dos judeus, no período de Pilatos, sua morte e ressurreição. Opa, é um dado histórico. Então, você usa um dado histórico para comprovar a ideia bíblica. Outra argumentação que você vai poder utilizar aí, nesse aspecto de Jesus, por exemplo, é assim, não pode soltar Jesus ressuscitou. Precisa ser assim, ó, por exemplo. A cultura judaica, Flávio Joséfo menciona que era proibido aceitar-se o testemunho de uma mulher. O testemunho de uma mulher não era aceito. Era proibido. Aí, o que acontece? O testemunho de uma mulher sendo proibido, se os livros da Bíblia fosse uma falácia, um livro inventado, montado, os discípulos nunca colocariam que a primeira mulher que viu Jesus ressuscitar foi uma mulher. Que a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitar é uma mulher. Por quê? Porque na cultura judaica não seria aceito que uma mulher, o testemunho de uma mulher. Então entenda, se os discípulos estivessem inventando a história, eles não colocariam nunca uma mulher. Colocaria um homem, um sacerdote, um rei e tudo mais. Então, o fato de estar relatado que foi uma mulher que viu a ressurreição de Jesus é prova da verdade. É evidência, né, da verdade. Outra evidência que acontece é que todos os discípulos morreram de morte matada, com exceção de João. Pô, os caras vão perder a vida por nada? Dá uma olhada em Pegadinha. Você olha em Pegadinha o cara faz assim, ó. Eu vi um cara que ele foi fazer uma brincadeira com um lutador de Krav Maga. Aí o lutador sentado na praça e o cara falou, o que é, meu? É você aí e tal, tudo. Aí o cara levantou, o que foi, mano? Quando o cara levantou, ele falou, calma, é brincadeira, pegadinha. O cara torceu o dedo dele,
Entenda, quando o negócio vira para nosso lado, a mentira não se sustenta. A gente já fala que é mentira. Então, se os discípulos estivessem mentindo, eles não morreriam por isso. Então, você está evidenciando que aquele relato bíblico é verdadeiro. Deu para você entender como é que você vai apresentar esses Entendi. relatos? Da mesma forma que você fez. No entanto, você precisa acrescentar as evidências de que aquilo é verdade. As evidências que vão ajudar esse aspecto. Beleza, Brunão? Comenta aí Hoje em finalmente. dia, né, as pessoas precisam ver para crer ou saber de científicas, porque as pessoas não acreditam e pensam que fantasia o que a gente está dizendo. Precisa provar o que... Semana passada nós falamos sobre isso. O que nós falamos? Mostramos que depois que a igreja cai, correto? Começa a surgir vários pensadores. E esses pensadores começaram agora a duvidar de Deus, porque o Deus da igreja da Idade Média era um lixo, era um carrasco, né? Era um absurdo. Então eles começaram a ter uma visão mal de Deus, os camaradas começaram a... De modo que o inimigo que a gente tem que lutar hoje, ele é intelectual. Está na base do raciocínio. Então, se você não jogar no mesmo campo de atuação, não fere, porque hoje nós temos muito racionalistas. Se você não evidenciar, não vai ter sentido. E eu acho que é até boa esse caminho aí também, viu? É até bom pra gente, porque quando a gente evidencia, o cara se cala. O cara fala, parece que é verdade o que você tá falando. Vai lá, Brunão, fecha aí essa parte de comentários e a gente vai pro estudo. É pra eu comentar também? Ah, faz um comentáriozinho aí pra você não passar em branco aí, vai. Tava lá colocou o nome, mano. Agora vai. Não, esquenta não. Bom, eu não ia comentar nada, mas ok, né? Fui escalado. Eu vou falar então sobre o dilúvio universal. Alguns fatos interessantes. Primeiro, a Adalto Lourenço cita mais de 25 culturas distintas em todo o mundo de que os seus antepassados sobreviveram a um dilúvio universal em um navio ou um barquinho com alguns animais. Quase todos eles, a história é muito parecida com a judaica cristã ou é exatamente igual. Já Walter Waite diz que há mais de 1000 desses, diversas culturas, por exemplo, índios, alguns índios lá na Austrália falam sobre isso. Então, assim, vamos raciocinar aqui logicamente. Qual é a probabilidade de mais de 1000 culturas distintas que nunca conversaram inventarem uma mentira muitíssimo igual? A probabilidade é mínima. Mínima. Segundo ponto. Há fósseis de peixes lá no topo do Grand Canyon, que é um dos montes mais altos da Terra. Se há fósseis de peixes lá, o que os cientistas dizem? Não foi universal, foi, como fala? Foi regional, foi uma inundação regional. Aí você, ok, beleza, então, cientista, você está me dizendo que foi uma inundação regional. Nós sabemos que para a água ficar onde ela está, a água ela é líquida, qualquer coisinha ela vaza para os lados e abaixa. Então, o Grand Canyon é muito alto. Tinha que ter, sei lá, um balde gigantesco para a água ficar parada lá em cima. Não faz sentido. Não faz sentido. Segundo ponto do Grand Canyon, nós vemos essas, eu não lembro como que é o nome, mas as camadas de sedimentos, quando há uma inundação, a gente viu, por exemplo, infelizmente, no problema que teve lá em Minas Gerais, 2 vezes, né? Que as camadas de sedimentos vão uma cobrindo a outra. Isso aconteceu no Grand Canyon. Quando essas camadas são rápidas, elas ficam lisas e uniformes, certo? Quando já é por erosão por vários e vários anos, elas ficam tortas, obviamente. E você olhando para o Grand Canyon, as riscas dele são totalmente retas, incrivelmente retas. Agora, só complementando um pouquinho do que a Cristina falou sobre o deutério dos cometas, é interessante, é exatamente isso que ela falou mesmo, é deutério. A quantidade de deutério na água dos cometas que vem do espaço é diferente da água que tem na Terra. Mas o que comprova isso? Quando houve o dilúvio, o que Deus falou? Deus pegou as águas de baixo, certo? E também as de cima. As de cima nunca tinha ocorrido, nunca tinha chovido. Mas as de baixo já existia, da onde vinha, como fala? Para regar as plantas. E ele pegou toda essa água de baixo, toda essa água de cima e fez o dilúvio. E aí, depois de muito tempo, foi descoberto que
embaixo da Terra mesmo, existe um espaçamento onde há diversas camadas de água, que é para onde essa mesma água voltou. Outro ponto interessante, que corrobora com o dilúvio. Deixa eu ver o que mais que eu lembro deles. Bom, acho que é só isso, que já está com bastante tempo, já 40. Acho que tá bom por aí, né? Bora. Valeu aí, muito bom aí os comentários aí, beleza? Essa do Grand Canyon também, eu procurei durante a semana também, achei vários fósseis lá no Grand Canyon de animais marinhos. Cara, não dá. Isso aí é evidência do dilúvio. Não tem como falar que é outra Se o cara coisa. começar a falar, não, mas não é local, você fala assim, ó, mas existe 50% de chance de não ser o que você está falando. Existe 50% de chance de ser o dilúvio bíblico. Bora lá, Só galera. como que as águas iam ficar paradas lá no Grand Canyon, pros peixes? Não tem como. Não, sem contar que ele é enorme, velho. Aquilo é enorme. É É enorme. muito grande, não tem como. É enorme. E aqueles rios que são no meio ali, os caras falam que aquilo foi feito pela erosão. Ah, tá de brincadeira, né, velho? Tá de brincadeira, tá me chamando de... Os sedimentos mostram que foi a lama colocando um em cima da outra, não tem como. Outro ponto interessante é que se você pega, por exemplo, todos sabemos que animais, eles ficam em regiões. Dinossauros também eram iguais. Você pega aqui na costa do Brasil, se vocês pegarem, pesquisarem sobre a Pangeia, você vai ver que os continentes se encaixam. E se você pegar na costa do Brasil, que se encaixaria com a África, você encontra a mesma espécie de dinossauro na costa brasileira, aqui na costa da América do Sul, com a costa da África. Ou seja, isso prova que as terras estavam juntas, que os dinossauros morreram ali da mesma espécie, e porque os continentes foram se separando, eles foram se distanciando um do outro. Mas corrobora com a ideia de que eles viviam no mesmo habitat. São diversas. Isso sem falar no petróleo ainda, né? E Ah, aí já entra em outra questão também. Tem muita coisa, muita. Só pesquisar um pouquinho que acha muito. Bora lá, galera. Vamos correr. Apareceu para vocês aí? sim. Beleza. Vamos lá, então, iniciar o nosso estudo aí hoje, tá? O 4. A ideia aqui é trabalhar a diversificação das espécies, origem das línguas, o dilúvio, suas lembranças, como evidência do relato bíblico aí, né? Vamos lá. Bem, nós vimos aí, né, vários autores criacionistas na última aula, importantes aí, né? A gente tem que saber esses camaradas, porque eles são pensadores que já andaram mais que a gente, leram mais que a gente. Então é importante a gente saber o que eles sabem, para depois a gente se tornar autores independentes aí, tá? Demonstramos aí também que William Lane Craig atropelou os 4 cavaleiros do ateísmo. Os 4 levaram um tombo de William Lane Craig, né? William Lane Craig é um teísta, tá? Que arrebentou. E nós vimos, por fim, aí que ele arrebentou Richard Dawkins, o argumento principal de Richard Dawkins do livro Deus, um Delírio. E Richard Dawkins já faz quase uma década que ele foge de debater com William Lane Craig sobre a existência de Deus. Isso aí é uma evidência tremenda em prol da existência de Deus, né? Porque ele debatia com todo mundo e de repente ele parou, né? E vimos também que é uma pergunta burra, quem criou Deus? Ela não é uma pergunta inteligente, né? Nós verificamos isso aí. E para verificar isso, nós usamos o argumento cosmológico, né? Porque quando você pergunta quem criou todas as coisas, você está perguntando quem criou o universo. Ora, o universo é o quê? O que é o universo? O universo é tempo, espaço e matéria, segundo a ciência. Ora, para criar o tempo, se o tempo ainda não existe, a pessoa não pode estar dentro da linha do tempo. Ela precisa ser eterna, então. Porque a linha do tempo demarca começo e fim das coisas. Eu tenho 39 anos, né? Essa idade minha é o período de existência. Se eu morri, ela marcou o tempo que eu nasci e o tempo que eu deixei de existir. Então, entenda, quando você tem idade, você tem começo e fim, você está dentro do tempo. Então, quem cria o tempo não pode ter começo, tem que ser eterno. Quem cria o espaço também não pode ter limitação, ele tem que ser infinito. Porque se ele tem limitação, que nem nós temos, ocupamos um lugar no espaço, significa que o espaço já existe. Se o espaço não existe, então quem criou o espaço tem que ser infinito. E ele é imaterial, porque a matéria não existe ainda.
Então ele tem que ser espiritual. E o Deus bíblico é exatamente desse jeito aí. Há outros argumentos importantes para a evidência de Deus, né? Além do argumento cosmológico. Há o argumento do movimento, tá? O que é o argumento do movimento? O argumento do movimento é assim, ó. Tudo no universo se movimenta, tá? E os movimentos, eles têm sempre uma causa, porque os movimentos são efeitos. Ora, se as coisas estão se movimentando, é porque algo iniciou esse movimento. Se você vai voltando para trás, amigo, vai chegar um momento em que quem iniciou todos os movimentos? Teve que ser alguém. E aí vale a pena a gente dar uma olhadinha na teoria de Aristóteles, quando ele fala do motor imóvel, tá? Então ele fala que todos nós somos motores. Então eu e minha esposa somos motores que geram minhas filhas, que são motores que vão gerar outros motores. Mas existe um motor imóvel, aquele que nada moveu ele. Ele deu origem a tudo, né? Então é bem interessante vocês verificarem isso, argumentos cosmológicos e os pensamentos de Aristóteles sobre o motor imóvel. E também sugiro aí que vocês olhem, por exemplo, esqueci o nome do danado, sobre o argumento cosmológico. Esqueci. Lembrando o nome dele, Leibniz. Quando vocês buscam Leibniz, ele tem uma argumentação fenomenal também. Tomás de Aquino também segue a linha desse argumento cosmológico aí, tá? Então é importante que a gente lembre desses cidadãos aí, porque são cidadãos de nome, respeitados. Argumento do design inteligente, também a gente pode usar para evidenciar a existência de Deus. Por quê? Porque tudo, gente, tudo tem a aparência de projeto. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu e você chegamos num deserto e a gente encontra lá 2 câmeras fotográficas. E aí você, inteligente, fala assim, nossa, alguém perdeu 2 câmeras aqui? E aí eu falo para você, não foi isso não. O que aconteceu é que houve um tremor de terra. Esse tremor fez com que abrisse o chão, subiu lava vulcânica, trazendo a lume, silício, alumínio, o petróleo também. Esse petróleo virou plástico, o alumínio virou parafusos, a areia que foi aquecida virou vidro, fez as lentes da primeira máquina, e aí os parafusos foram se ajustando ali de alumínio e formou a primeira máquina. A segunda se formou por meio de mitose, sabe? Quando uma célula sai de dentro da outra. Então, a segunda máquina se formou desse jeito. Você acredita nisso? Não dá. E por que você não acredita? Porque algo tão complexo como a máquina não pode ter sido feito do nada. Uma inteligência tem que ter sido feita. Esse é o argumento do design inteligente. O teu olho é infinitamente mais complexo que uma máquina fotográfica. Então, entenda. Se teu olho e teu cérebro, todo você é alguém que, como é que eu posso dizer, é mais complexo que uma máquina, e você não entende que a máquina se faz por si só, você tem que entender, então, que alguém criou todas essas coisas, porque essas coisas são muito perfeitas. Olha para vocês terem uma ideia como é perfeita. Tem uma empresa chamada Van Cleef Arpels. Essa empresa, ela fez um relógio. O relógio, se eu não me engano, é $150 mil. Eu acho que é isso aí. Barato, né? Com certeza mais caro que o meu. Com certeza. Esse relógio, eles fazem os planetas. Vamos pegar aqui, vai. Deixa eu aproveitar que a gente já tem essa facilidade na internet. Estamos aqui para estudar. Você dá uma olhadinha aqui, joga no Google. Tenha paciência para ele abrir. Van Cleef, não é Cleef e Arpels, relógio planetas. Aí você joga em imagens aqui, você vai ver o relógio. Ó o relógio aí, ó. É esse relógio aqui, ó. Eles fizeram um relógio com os movimentos dos planetas, cara, em movimento real, em tempo real.
Ou seja, galera, isso aqui é uma evidência que a gente pode usar ao nosso favor. Os planetas funcionam como um relógio. A Terra gira em torno de si mesma, fazendo dia e noite. A Lua gira em torno da Terra, fazendo mês. A Terra e a Lua giram em torno do Sol, fazendo ano. Fora os ciclos os ciclos de Saros, que é os ciclos de eclipses que tem, cara, também é reloginho. Os caras podem dizer assim, daqui 500 anos vai ter um eclipse assim. Porque é um relógio. Então, entenda, relógios não se fazem sem relojoeiros. Tá? Então, é o argumento do design inteligente aí. Quando você olha essas ordenações, você tem a ideia aí do design inteligente. Outra coisa é o argumento moral. O argumento moral é interessante também. É assim. O naturalismo entende que as coisas surgiram pela natureza e se desenvolveram pela natureza. Tá bom, vamos aceitar. O cachorro sente um cheirinho no ar, tá lá. Aí o cachorro cheira, é o cio da mãe dele. A mãe do cachorro tá no cio. O que o cachorro faz? Ele gruda a mãe, filho. Tá nem aí. Vai pedir a bênção não, minha filha. Vai ficar doidinho para pegar a mãe e pega a mãe. Ora, pelo naturalismo, nós, os homens, também deviam pegar a mãe. Mãe vacilou em casa, meu filho. Pega a mãe. De onde surge essa moralidade que a gente não pode pegar a mãe? É Deus que fala. Deus ali, ele cria a lei do incesto. Tá, uma pergunta, né? Se é proibido casar irmão com irmão, como é que se fazia no princípio, né? Que Adão teve lá os seus filhos. E os filhos, como é que eles se reproduziam se não tinha outras pessoas? Eles não pegavam as irmãs? Sim. Deus criou para que se casassem entre família mesmo. O problema é que depois que entrou o pecado, teve uma mudança. E aí, uns 1000 anos ou 1500 anos depois, vem Moisés, e em Moisés é que Deus cria a lei do incesto. A lei do incesto não existia, tá? Então, se alguém perguntar para você esse aspecto, você sabe. Amigo, essa pergunta tem um problema anacrônico. Você está com problema de tempo aí. Moisés, a lei do incesto, veio depois. E foi meu Deus que mandou criar a lei do incesto, senão as mulheres sofreriam demais dentro de casa. Com irmãos, com tios, com parentes. Já sofre hoje. Tu imagina lá naquele período, né? Então é interessante a gente pensar. O argumento moral é que existe moralidade absoluta, que todo mundo acha que é errado matar, por exemplo, né? E quem é que cria essa moralidade? Não pode ser a natureza, porque a natureza, o certo é matar. O leão mata a zebra porque ele precisa sobreviver. Ele rouba a carcaça das hienas porque ele precisa sobreviver. Então, o que acontece? No naturalismo, o certo é matar. Essa ideia de moralidade, é só Deus que pode justificar isso, né? O naturalismo devia olhar como errado o estupro ou coisa do tipo, né? Esse é um argumento moral para a existência de Deus, tá? Existe um argumento étnico. O argumento étnico é o seguinte: em todo o planeta Terra, todas as culturas do mundo têm um pensamento sobre Deus. E aqui remonta o que a Rose mencionou de Romanos. Deus se revela pelas coisas da natureza. Tanto é que todos os povos chegaram a um pensamento da existência de um Deus. A ideia só que a natureza ela não é perfeita, não é uma revelação perfeita de Deus, né? É uma revelação imperfeita. Porque alguns chegaram ao politeísmo, por exemplo, né? A crença animista, né? Que existe o Deus das águas, o Deus do fogo e tudo mais, né? Mas aponta para a existência de um criador, não aponta para o nada, né? Esse é o argumento étnico. E tem também o argumento psicológico. Que é o argumento psicológico? Ninguém nasce ateu. Mas em todas as culturas do mundo tem o pensamento de Deus, né? É bem próximo do argumento étnico aí. E são argumentos aí para a gente estudar mais profundamente, repetir o que os teóricos falam, busquem teóricos falando sobre isso e decore essas informações, porque elas são importantes, tá ok? Então vamos lá agora para o estudo da diversificação das espécies. Vamos ver aí o Deus, o Criador. Os 4 cavaleiros do ateísmo, né? Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, Daniel Dennett. O que eles pensam sobre as espécies? Todos nós sabemos que eles são evolucionistas, tá? Evolucionismo é a teoria de Charles Darwin, correto? No passado, os criacionistas, para se defenderem da teoria da evolução, já em andamento, eles afirmaram que as espécies, elas não se alteravam.
Esse pensamento chama-se uniformismo. Anota aí. O que é uniformismo? Os criacionistas tinham um pensamento errado no passado. Para se defender da teoria da evolução, que já veio lá da Grécia e entrava ali, o avô de Darwin, né, tinha uma teoria da evolução, a gente já falou sobre isso. Quando eles tinham esses pensamentos aí, né, eles acabaram mantendo um pensamento de que as espécies foram criadas por Deus do jeito que são e elas não se mudam. Então, os criacionistas acabaram inventando um problema para si mesmo. A Bíblia diz que Deus criou os animais segundo sua espécie, mas ela nos diz que eles são invariáveis, né? Elas não dizem que eles são invariáveis, né? Mas eles disseram isso. E isso foi um problema. Por quê? Porque Darwin, em seus estudos, correto? Ele começou a observar que os mesmos animais existiam em tudo quanto é lugar. Só que para cada lugar que ele ia, os animais eram diferentes, mesmo pertencendo a uma mesma espécie. Então você tinha uma iguana que era verde aqui, que era preta ali, que era amarela ali, que era manchada no outro. Você tinha, por exemplo, um urso, que era preto ali, que era amarelo ali, que era marrom. Então, todo lugar que ele ia, o que ele começou a perceber? Ele começou a acumular informações de que os animais estão presentes em todos os lugares e que quando muda de lugar, eles eram diferentes. Isso era uma verdade. Por exemplo, observando os tetilhões, as iguanas, as tartarugas, tetilhões são esses passarinhos aqui, ó, tá? É um desenhos muito famosos aqui do pensamento de Darwin, tá? Ele percebeu que os bichinhos eram a mesma ave, mas olha os bicos como são diferentes. E esses bicos mudaram de acordo de lugar que eles moravam, né? Por meio dos pensamentos de Malthus, tá? Um estudioso chamado Malthus, Darwin ele concluiu, não só Darwin, né, mas o outro teórico que a gente falou, Wallace também, né? Que a força motora que gerava essas mudanças era a seleção natural. Ou seja, os animais mais fortes ou mais adaptados a um determinado lugar procriavam, formando uma geração mais saudável, enquanto as outras eram extintas. Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos 2 leões. Aí tem um lugar só que tem zebras para os leões comerem. E os leões são territorialistas. Aí um leão forte não deixa o outro ir para aquele lado ali. Então aquele leão que era mais fraco, ele não poderia pegar uma zebrinha lá porque ia dar ruim para ele. Então esse leãozinho começava a comer uns coelhinhos, coisa do tipo, então ele ia ficar mais fraco. A geração do outro que é mais forte, que se alimentou bem, ficaria uma geração mais forte. E assim vai indo. E aí aqueles que eram mais fracos iam sendo destruídos. Outra forma deles se destruírem é que os mais fortes matavam os mais fracos para ficar com o alimento, com a esposa, né? Então o homem, que eles chamam o homem das cavernas, né? O cara ia lá, matava o oponente para ele ficar com a mulher. Então ele copulava. A geração dele, que era mais forte, é que gerava gerações mais fortes e ia acabando evoluindo, né? Então são várias as razões que eles apresentam sobre isso. Também alimentos tinham determinado lugar e não tinha no outro. Então aqueles animais que viviam no outro morriam e os outros sobreviviam. Então tem várias razões aí para a gente verificar essa ideia da seleção natural. Darwin chegou a essa ideia e ele divulgou essa ideia para o mundo e essa ideia teve uma forte influência no mundo inteiro, tá? Então, é só observar que os ursos são ursos. Se eles copularem, vai dar ursinho. Mas eles são diferentes dos lugares que eles vivem, né? Cada urso tem sua característica diferente. O pensamento de Darwin demonstrou visivelmente, né, que os animais de uma mesma espécie eram encontrados espalhados em lugares diferentes e que não possuíam as mesmas características. E isso aí formou um esquadrão de evidências, tá, de que as espécies não eram imutáveis, como ensinavam os criacionistas. Então, os criacionistas levaram o golpe aí. E aí, a teoria de Darwin começou a avançar, tá? Outra coisa que colaborou com o pensamento de Darwin é a coluna geológica. O que é coluna geológica? Imagina aí que a gente pega, por exemplo, uma montanha e a gente corta essa montanha no meio.
Quando você cortar essa montanha no meio, você vai ver várias camadas. O que os cientistas entendem que é essas camadas? Período de tempo. Pré-cambriano, cambriano, paleozoico, cenozoico. Então, eles colocam as camadas ali, né? Eles entendem que essas camadas são período de tempo. E por que isso ajudou? É porque é o seguinte, para se formar uma quantidade de terra, né, daquele tamanho que tinha, eles ficavam vendo quanta chuva, quanta poeira espacial, quantos vulcões, e dava milhões de anos. Então tinha milhões de anos aqui, milhões de anos aqui, milhões de anos aqui, milhões de anos aqui. Então começou a apresentar aquela ideia de tempo profundo, tempo longo de milhões de anos da Terra. Tá? E isso na geologia. Eram geólogos que estavam entrando com esse tipo de pensamento. Vamos lá, prosseguindo aqui. Esse pensamento associado à paleontologia lascou tudo. Por quê? Porque quando você cava a terra, você vai verificar que os animais não estão todos misturados nas mesmas camadas. Os animais estão em camadas diferentes. Ó, os trilobitas lá no período cambriano. Aí você vai ver lá os outros animaizinhos unicelulares ali com eles. Aí vai mudando, ó, cada camada tem um tipo de animal. Esse pensamento fez com que o cara chegasse à conclusão o quê? Peraí, se nessa faixa aqui só tem um tipo de animal, foram os animais que evoluíram naquele período. Aí esses animais acabaram evoluindo e vindo para essa camada. Agora são outros animais aqui porque eles evoluíram. E é assim, galera, quando corta a terra, os animais estão distribuídos de forma diferente. Dinossauro está numa região, o outro está numa região. Então, eles falaram, eles viveram em períodos diferentes. Então, isso aí começou a casar o pensamento científico e prejudicou demais aí a ideia do criacionismo. Ninguém conseguia defender um negócio desse aí. Era muito evidente. Vamos lá agora. Para piorar, os continentes são separados, correto? Sim. Noé, ele não teria como espalhar os animais por todo o planeta. Porque, ó, pensa comigo. A arca parou na Turquia, ali no Ararat. Como é que ele levaria, por exemplo, o canguru para a Austrália? Tudo bem, ele levou o canguru para a Austrália, mas como é que ele levaria depois o urso polar lá para o Polo Norte? E como é que ele levaria, por exemplo, aqui para o Brasil, a onça pitada e o mico-leão dourado? Ou seja, com essa divisão de continentes, não fazia ideia de um dilúvio universal que matou tudo e que só tinha vida na região do Ararat e que esses animais agora se encontram em todo o planeta. Não fazia sentido. Como é? Se você pega uma régua, gente, e olha por exemplo, abaixo da Rosa dos Ventos, muitas vezes os camaradas põem ali, aqui, ó, tá aqui, ó, a escala. Se você pega a escala aqui, ó, normalmente é a escala de 1 centímetro, né? Aí você pega 1 centímetro, só aqui, ó, tem aqui, ó, 360 quilômetros. Cada centímetro é 360 quilômetros. Então, imagina, daqui para cá, 360 quilômetros, mais 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 360... Até ele chegar aqui, gente, quanto tempo levaria? E quanto tempo levaria para ele sair? Mais 360 quilômetros, mais 300... E aqui, ó, quanto tempo ele chega? Queridos, o argumento era doído. Então, o pensamento criacionista ficou apertado por muito tempo e cada evidência que surgia fazia essa separação de ciência e religião. Ciência é contrária à religião. Tudo que a ciência acha é contrário à religião. Esse divórcio que aconteceu, né, é um divórcio que a gente não deve manter em nossa mente. O problema é que o criacionismo na época tinha pressupostos errôneos que abriu o caminho, que acabou fazendo com que ele apanhasse bastante aí, né? Vamos prosseguir mais aqui. Os continentes eram unidos, tá ok? E hoje eles são afastados. Ora, até hoje, os continentes estão se afastando, tá?
tem taxa que é 10 metros por ano, tem taxa que é 1 metro por ano, tem taxa que é centímetros por ano, depende do lugar. O que os cientistas fizeram aí, né? Eles pegaram a taxa, a velocidade que ele está se afastando e fizeram uma média. Então, por exemplo, quando você faz uma média da taxa de afastamento, ele se afasta muito lentamente. Muito lentamente. E aí, então, por exemplo, vamos supor que ele se afasta, por exemplo, 10 centímetros por ano. Aí nós temos 10 centímetros em um ano, 10 centímetros no outro, 10 centímetros no outro. Se você medir da costa do Brasil até o leste da África, você vai ter uma quantidade de quilômetros. E se você tiver essa quantidade de quilômetros, multiplicando pela taxa de afastamento, você sabe quanto tempo levou. E pela taxa de afastamento hoje, que os continentes têm, é uma taxa muito lenta que vai dar milhões de anos para ele ter se separado. Então os caras, de novo, caem no tempo profundo. Deu para entender? Até agora estamos vendo só problemas, né? Por isso é bom vocês ficarem até o final para ver a solução. Vamos lá. Prosseguir aí. Criacionismo. O criacionismo, porém, entende que Deus tenha criado tudo em 6 dias, descansado no 7º dia. Porém, Deus não falara nada de que os animais eram imutáveis, e de fato não o são. Eles mudam, sim. Este erro abriu margem para o desenvolvimento acelerado do evolucionismo, né? Criacionismo. Hoje ainda há os que buscam sugerir uma simbiose entre o evolucionismo e o criacionismo, que é a teoria do evolucionismo teísta. Os adventistas não creem nisso. Então, galera, coisa muito importante. Criacionismo, evolucionismo teísta, beleza? Não dá, tá? Não cremos nisso. Embora há teólogos nos Estados Unidos, dentro do adventismo, que estão querendo implantar isso. E o pau come lá, filho. O negócio era feio lá. Então, é importante a gente estar inteirado desses assuntos aí. 2 argumentozinhos básicos, tá ok? Para a gente não acreditar no evolucionismo teísta, que tudo surgiu pelo evolucionismo e que Deus criou o mundo por meio do evolucionismo, tá? 2 argumentos básicos. Primeiro, a palavra dia no hebraico é a palavra yom. Quando ela se junta a um numeral, por exemplo, um dia ou primeiro dia, como acontece em Gênesis 1, houve tarde de manhã, o primeiro dia, houve tarde de manhã, segundo dia, houve tarde de manhã, refere-se a um dia de 24 horas. Isso é gramática hebraica. Na língua hebraica, quando o cara coloca a palavra Yom com um numeral, ele está se referindo a um dia de 24 horas literais. E é um dia de 24 horas, já te dou a palavra, Bruno, e é um dia de 24 horas, como você pode ver nos mandamentos. Porque Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Ele usa a mesma expressão de Gênesis, tá ok? Então, a ideia de Deus ter descansado no dia, ter dito que aquele dia é santo, é repetida nos 10 mandamentos para Israel em dias literais. Então, não pode ser milhões e milhões de anos. Vai lá, Bruno, faz seu comentário. Outro ponto importante é que você acaba matando os dois. Você mata tanto o evolucionismo, né, que ele já nasceu para matar Deus, como nós vemos, Darwin vem com a teologia dos prinianos, que buscavam a razão em tudo. E se você fala que Deus criou os seres a partir do evolucionismo e não conforme Adão e Eva, como está escrito na Bíblia, você mata toda a Bíblia. Por quê? O salário do pecado é a morte. Mas se não houve Adão e Eva, não houve morte por causa do pecado deles, então o salário de que pecado? Tá tudo mentira. Não faz sentido mais nada na nossa vida, então não tem por que acreditar. Evolucionismo teísta é impossível. Isso é muito importante. Essa área teológica vai nos proteger. Você pode ver que eu tenho falado nas pesquisas, no arquivo de pesquisas que eu estou mandando para vocês durante a semana, eu sempre falo, estamos procurando defender os 12 primeiros capítulos da Bíblia, porque ele é base para a doutrina daí para frente. As doutrinas que a gente tem, nasce daí. Mormente, nasce daí, se não todas. Então, os 12 primeiros capítulos precisam ser defendidos com unhas e dentes e comprovações. Tá? Então, nós estamos preparando vocês para que vocês tenham argumentação
para qualquer cara bom aí, né? Que possa falar. Deixa eu ver aqui. Não, eu acho triste isso. Desvia nossos irmãos. Não entendi, João. Pode falar, João. Acho que foi referente ao que você falou de até que existem pastores adventistas, inclusive, que tentam seguir nessa linha, né? Ah, perfeito. Ah, não. É verdade. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? É uma coisa também que vocês precisam saber. Quando você vê a Reforma Protestante nascer, em seguida nasce a Companhia de Jesus, os jesuítas. O trabalho dos jesuítas é combater o movimento protestante e eles se infiltram na igreja. Em todo movimento protestante tem jesuíta, tá ok? É um método de trabalho deles. Então não fiquem assustados. O pastor está guardando domingo, diz que o domingo é dia de guarda. Muitos são levados por isso. Os caras querem arrebentar a gente. Então entenda, não vai nessa onda. Esses movimentos dissidentes que se levantam da igreja, é tudo do capeta, filho. E eu conheço muitos. O meu livro é sobre isso, sobre o movimento dissidente. Rosângela está aqui de prova, sabe, né, que a gente viveu junto aí uns ambientes aí complexos, sabe, né? Então, eu digo para você... Eu também. Denilo também... Tive quebra-pau grande com eles, viu? Itapevi, Barueri e outras regiões aí muito grande. Eita, Barueri, quantas vezes nós vamos para lá, hein? Acho que seria interessante até um dia para a gente só falar sobre esses movimentos assim e aprender a se defender também. A ideia vai ser o seguinte: à medida que vai entrando nas doutrinas, a gente vai falando contra. Por exemplo, é um movimento dissidente o evolucionismo teísta. Sim. No assunto de criacionismo, a gente menciona os caras. E você então já tem a resposta, a contra-resposta desses pensamentos ruins aí, tá? Mas assim, a gente vai ter que entrar em trindade. Quando for trindade, a gente vai pegar pesado. A gente vai precisar trabalhar perfeccionismo também, a gente vai trabalhar pesado. São temas que a gente vai trabalhar, são os mais fortes que eles trabalham aí, né? Sábado lunar também, né? A gente vai trabalhar isso, né? Meninos aí, ó, Igor e Bruno, depois vocês dão uma olhada no chat e vê se tem alguma coisa importante aí, que não dá para eu ficar lendo o chat continuamente, tá bom? Beleza. Argumento que vocês vão... Éder, só uma pergunta. Pode falar. Você vai tratar, em relação a esse movimento dissidente, sobre natureza de Cristo? Óbvio. Não agora, não hoje. Não hoje. Não, sim. Tá pra frente. Entendi. Mas vamos. A ideia é tratar dos assuntos teológicos principais aí, né? E depois a gente entra no estudo bíblico, mas detalhes de cada estudo, né? Que vocês precisam pontuar e tal, tudo. Vamos lá, prosseguir aí. O segundo argumento que vocês vão usar é Salmo 33, verso 9. Porque ele diz assim, ó, falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu, tudo passou a existir. O texto trata de imediatismo. Ele falou, aconteceu. Então não é eras, períodos longos de tempo e tudo mais, tá? Esses dois argumentos já ajudam a gente a compreender que evolucionismo teísta não desce. E muito mais, tem que colocar aqui até o terceiro argumento, né? Eu preciso, antes de mandar para vocês, eu preciso colocar isso. Você manda depois para mim, Bruno, sobre a mensagem para eu colocar aqui. Ele destrói a questão do pecado, da morte de Cristo, da necessidade de uma expiação e tudo mais, né? Ele destrói esse aspecto aí. Torna Jesus mentiroso, porque Jesus fala de Adão e Eva, né? Tal. Vamos lá. Que explicação o criacionismo pode dar para a diferenciação das espécies e as questões paleontológicas? Vamos lá fazer uma diferenciação aqui. O que é paleontologia? É o estudo que escava a terra, mas para estudar os animais. Os fósseis e tudo mais. Aí é um paleontólogo. Arqueólogo mexe com isso? Não. Arqueólogo mexe com civilizações, os princípios da humanidade. Tá ok? Então, paleontologia é trabalhar essa ideia de animais. Esses animais em diferentes camadas. Como é que a gente vai pensar sobre isso aí, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero achar muito importante para vocês são esse achado aqui, ó. Publicaram hoje no grupo lá da minha turma, eu decidi colocar hoje aqui, ó. O estranho fóssil de baleia evidencia o dilúvio universal. Galera, isso aqui é tremendo, ó. Site do Michelson Borges. Tá ok? Criacionismo.com.br. Ô, Éder. Oi, fala aí. Antes de você começar esse raciocínio, a Merlin perguntou
Sobre o argumento moral, já que o incesto foi só na época de Moisés, como explicar sobre a relação sexual das filhas de Jó? Eu comentei um pouquinho aqui, você quer que eu fale o que eu escrevi? Tá no chat. Não, então, entenda. A lei do incesto, ela vem posterior mesmo. Ela só vem proibindo a relação a relação entre parênteses, né, lá em Moisés. E sem lei não há transgressão. Né? Sem lei não há transgressão. Só que é o seguinte, Marilyn, quando você estuda a Bíblia, você vai verificar que os 10 mandamentos Deus deu lá para Adão e Eva. Só que como eles não escreviam, passava-se por tradição oral. E as leis foram se perdendo com o passar do tempo. Por exemplo, José, antes dos 10 mandamentos, né, muito antes, José, ele diz assim para o faraó, ele diz para a mulher do faraó, não posso pegar você, porque pecaria tão grandemente contra o meu Deus. Olha, ele já tinha um mandamento, não adulterarás. Você vai ter também Jacó ficando revoltado com Labão por causa dos ídolos do lar. E Jacó foi tão radical, porque ele não era idólatra, Jacó falou assim, ó, se achar com alguém, você pode matar. Ou seja, tinha já uma relação de não tratar aí a questão da imagem de esculturas, e que tem a ver com outros deuses também. Você vai ver que Deus tira Abraão por causa do paganismo ali da região, ele vai lá para os egípcios e tudo mais e tal. Então já tinha também o politeísmo, e que o Abraão não fazia parte, não adorava. Você vê também que em Sete ali, que eles começaram a louvar o nome de Deus, buscar o nome do Senhor, uma coisa assim. Nome do Senhor, terceiro mandamento. Ou seja, os mandamentos existiam antes de vir os 10 mandamentos. Deus só dá os 10 mandamentos como uma forma de relembrar o Israel que ficou como escravo no Egito por 400 anos e esqueceu suas leis. Então, as leis já existiam, mas Deus deu lá no princípio e foi se perdendo com o longo do tempo. E ao longo do tempo, tinham as leis já anteriormente. Agora, os parentes, eles não deveriam se casar. Quer dizer, os parentes, desde o princípio, deveriam se casar. Só que depois do pecado, começa um problema com incesto, mas Deus não fala nada. O problema está mais na nossa visão, que olha, por exemplo, a história de Ló e acha absurdo. Mas essa história de Ló, ela é anterior à lei. Não tinha uma lei proibindo. Só que Ló já devia ter um princípio de não pegar as filhas, né? Alguma coisa do gênero. Por isso que a gente não vê esse aspecto. Mas a lei só aparece em Moisés. Fala aí, Bruno. Que eu não entendi direito aí. Vamos lá, peraí. Fala aí, Bruno. Não, só falar para todos aqui, devem ter lido, mas o que eu comentei com ela é que assim, na Bíblia nós temos que entender a diferenciação entre descritivo, algo descritivo e algo prescritivo. No caso das filhas de Ló, elas fizeram porque elas quiseram, não foi Deus que ordenou que elas fizessem. E quando algo é descritivo, ele é feito, ele é descrito lá na Bíblia para o nosso ensinamento, e não que Deus tenha permitido. Agora, algo prescritivo, quando Deus manda, ou quando Deus faz alguma coisa, como por exemplo, nas pragas do Egito. Aí é prescritivo, Deus que fez. Ou então quando Deus fala ao povo de Israel passando nas vizinhanças, enquanto viaja pelo deserto, e fala, ó, mata todo mundo, não deixa ninguém vivo. Isso é prescritivo, isso Deus que escreveu. Agora, outras coisas são descritivas, são apenas para ensinamento, que estão lá, mas não foi Deus que mandou fazer. Isso aí é interessante. Embora elas são anterior à lei. Talvez, o que me parece, por que elas embebedaram o pai? Possivelmente, podia-se com irmãos, mas não podia-se com os pais. Porque o pai era casado e as filhas também já eram casadas. E aí elas tentaram ludibriar em relação a isso. Porém, não existia lei. Não tinha lei para elas ali.
A Bíblia relata, não diz se é certo, se é errado, né? A Bíblia só relata. Dá licença. Pode falar. Veja bem, eu discordo em parte. Veja bem, quando você diz não existia lei, não existia lei escrita, não é? E como Moisés deu quando foi formada a nação de Israel, quando saiu do Egito, que deu as tábuas da lei. Não havia essa lei escrita, mas existia lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Se não existisse lei, não existiria pecado, não é verdade? Então, a lei já existia, mas que foi transmitido oralmente, como você falou no início. Mas já existia o conceito do que é certo, o que é errado, do que poderia ser feito e o que não poderia ser feito. Cristina, é assim, ó. Uma coisa que eu queria falar Um momentinho só, segura só. é... Segura um pouco só, segura um pouco só. Posso falar? Segura um pouco só, já te dou a oportunidade. Cristina, não vai bater. Por que não vai bater? Dá uma olhada. Adão e Eva eram o único casal, correto? E Adão e Eva teriam um filho e uma filha. Como é que os filhos e as filhas se procriariam? Não, isso aí eu entendo, que eles casaram entre si no início. Exatamente. Mas, quer dizer, no início era entre irmãos. Sim, acontecia sim. entre irmãos. Concordo. Mas no início existia entre irmãos, concordo. Mas eu estou dizendo, a lei existia, a lei moral dos 10 mandamentos existia. Mas a descrição sobre relações lícitas e ilícitas foi dada depois. Isso. Né? Eu disse isso, tanto que eu mencionei José. José é anterior, e ele fala que adultério era pecado. Eu mencionei do nome de Deus de Sete, ou seja, a lei já existia, né? Então, a gente não pode falar que a lei não existia. Porém, a lei do incesto, ela vem depois, tá? Elisa, seu comentário. Eu queria falar sobre um exemplo. Hoje em dia temos aí que podemos matar. Antes tinha o conceito que ela não podia ficar com o pai. Então, pode matar, mas é proibido. Nós temos esse conceito. E elas também tinham esse conceito, mas elas decidiram fazer isso. Então, eu tenho esse conceito de a gente pode acontecer de quebrar a lei. E elas quebraram a lei, foi algo que elas queriam, entendeu? É assim, mais ou menos, porque seu áudio está cortando. Eu acho que os seus comentários semana passada e agora também foram difíceis de entender. Você vai ter mais sucesso quando você escrever os seus argumentos no chat. Aí, eu acredito, porque o seu microfone está com algum probleminha. E aí sai mastigado. Mas eu entendi mais ou menos o que você falou, né? Elas escolheram quebrar a lei existia, eles escolheram quebrar a lei. Então... Talvez a internet dela, viu? Talvez. Então, é que não existia a lei do incesto escrita. Não dá para dizer, não tem nenhum evento mencionando que ela já existia. O que parece, pelo comportamento delas, é que já tinha pelo menos um senso de que não se devia deitar com o pai, porque o pai era casado e elas também eram casadas. Então, talvez tinha esse senso aí. Mas lei do incesto não tinha ainda. Tá? Ô, Éder. Vamos prosseguir? Fala. Edinho, mas não, com certeza isso deveria ser um costume em Sodoma e Gomorra. Então, há a possibilidade de sê-lo. Eu não tenho nenhuma evidência. Toda afirmação que a gente tem que fazer, a gente tem que procurar um texto. Sim. Senão é melhor não mencionar. Essa possibilidade, porque elas saíram da cidade, mas com certeza a cidade não saiu delas. Pode ser. Eu concordo que você tem 50% de probabilidade de estar certo. Mas sim. É importante que a gente pegue um texto que evidencie isso. Não tem. Não levanta nem o pretexto, porque senão você vai apanhar lá fora. Lá fora, a lei da selva é desse jeito. Você não tem texto? Não, então não falo nada. Tá bom? Vamos prosseguir, tem informação para arrebentar aí. Dinho, eu posso só fazer uma contribuição nesse sentido? Vocês podem sempre contribuir sem problemas. A gente joga isso no Então, a gente precisa lembrar de que Deus ele nunca puniu o seu povo sem antes avisar. Em todo momento que ele deu uma punição, primeiro ele alertou, ele disse o que podia e o que não podia.
E a gente vê claramente aí na questão das filhas de Ló, que o que elas fizeram não foi de agrado do Senhor. Só que elas sabiam isso e, no caso, sim, desculpa, mas elas foram, de certa forma, punidas pelo que fizeram, né? Desagradou o Senhor o que elas fizeram. Então, se desagradou o Senhor, é porque, de alguma forma, ele já tinha avisado antes daquilo que não era correto o que elas fizeram. Então, eu acredito que... Oi? Como que elas foram punidas? Os filhos dela, na Bíblia não fala que os filhos, as nações que vieram dos das filhas de Ló, foram nações inimigas do povo de Israel, os moabitas e os amonitas, né? É que então, isso aí, ó, sabe por quê? Ó, por exemplo, dos descendentes de Ló, vai sair tanto os cananeus como os semitas. Né? Vai sair o povo bom e o povo ruim. O fato de um povo se tornar inimigo do povo de Deus futuramente, não necessariamente implica que o seu ancestral foi ruim. Vamos dar uma olhada. Por exemplo, Abraão, ele foi pai de Ismael e Isaac. Ou seja, ele é pai dos árabes, inimigos dos israelitas, que é inimigo dos árabes. Hoje, os caras se odeiam. No entanto, o patriarca Abraão não pode ser tido como mau e que foi punido porque uma de sua descendência desviou do caminho. Eu acredito que é o seguinte: se manter em silêncio, não precisa entrar nesse assunto, mas se entrou, amigo, não tinha lei ainda. E o que o Bruno falou, a Bíblia não endossa tudo que está lá. Ela relata, ela descreve o evento, não significa que Deus concorda. Abraão pegou Salomão pegou um monte de mulher. Não é que Deus concorda. Tanto é que ele demonstra todo o caso que pegou mais de uma mulher, deu problema. Abraão deu problema, Davi deu problema, Jacó deu problema, Salomão deu problema, Davi deu problema. E no Novo Testamento ele fala que o líder da igreja seja marido de uma só mulher. Então, ele demonstra pelos erros ali, né? Mas não que ele endossa aqueles erros, ele descreve os erros. Acho que juntando essas duas coisas a gente consegue falar alguma coisa, dar uma resposta não tão profunda, né? Porque tem coisas que a gente, meu filho, só na mente de Deus a gente vai conseguir resolver. Tá? Podemos correr aí, galera? Vambora. Podemos? Bora. Vambora. Tem que deixar o povo falar, se não falar... Então, galera, ó. Estranho fóssil de baleia, tá ok? Dilúvio universal. Por que esse fóssil de baleia é evidência do dilúvio? Porque ele está em umas 3 camadas, mais ou menos assim, ó. Dá uma olhada. Imagina aí, ó. Ele pega um período, ele passa vários períodos. O animal ele está. E isso aqui é muito importante para a gente. Vamos parar aqui. Cortei a terra no meio. Cada camada é um período de tempo, de milhões de anos, segundo os geólogos. Ora, se uma baleia está passando 3, 4 camadas dessa, como que é possível? Porque, veja só, a baleia morre, a baleia fica aqui, ó. Beleza? Mas essas camadas não existem ainda, só está nessa. Ó a baleia como é que parou. Essa parte que não foi soterrada, essa parte foi soterrada. Essa parte que não foi soterrada apodrece. Para ela ser coberta demoraria milhões de anos. Mais milhões de anos. Mais milhões de anos. Até que ela ficasse soterrada. Fóssil, gente, tem que ser soterramento rápido. Então, essa baleia que foi encontrada, está lá no site do Michelson Borges. Pega o título da matéria para vocês não perder, tá ok? O estranho fóssil de baleia evidencia do dilúvio universal, tá? Isso aqui é interessante, porque ela está atravessando camadas que eles dizem ser eras. Ora, se essas camadas são eras, são períodos longos de existência, essa baleia teve milhões de anos aí, descoberta a parte do seu corpo? Não é, galera. Não pode ser isso. Como é que se formam essas camadas? A gente vai falar mais para frente ali, tá? Elas se formam por sedimentação
E na hora que a água agita tudo, a água do dilúvio agitou tudo, várias pedras, areia, terra, elas vão indo. Só que acontece, na hora de parar a água, vai decantando o que é mais pesado. Ó, o Bruno tá jogando no chat aí os coisas, tá? Então pega aí. Então foi decantando. Então aquilo que é mais pesado, desce tudo. Enquanto tem outras partículas que vão voando. Aí essas partículas vão descendo na água, vai formando aquela camada. Então essas camadas, elas não são formadas ao longo período de milhões de anos. O dilúvio agitou tudo, e quando o dilúvio para, agora vai descendo essas camadas e vai formando de acordo com o seu peso, flutuabilidade, de acordo com esses aspectos aí. Deu para vocês entenderem? Assim, a baleia pode ficar aqui, ó, e aí ela ficou presa por causa da primeira camada. A segunda camada já desce seguida, a terceira camada já desce seguida, a quarta camada já desce seguida. Aí ela é soterrada, pode sim virar fóssil, porque ela foi soterrada nesse processo que acontece de formação de camadas, mas por peso, por flutuabilidade, entre vários outros aspectos aí. Tá? Vamos ver mais coisa aí. Isso aqui é um outro documentário. Anota aí, ó. Anota. Origens. Não compartilhou, Wed. Não compartilhou? Pera aí. Anota aí, ó. Origens, troncos fossilizados. Origens, tronco fossilizado. Vamos lá, ó. Isso aqui, ó, são troncos que viraram fóssil. Parece árvore, mas é pedra. Era árvore, mas virou pedra. Como que essas árvores viraram pedra? Elas precisam ser soterradas. E são centenas de árvores que viraram pedra lá em cima dessa montanha, a 4 quilômetros acima do nível do mar. Pergunta é, o que soterrou essas árvores lá em cima? O que é interessante também, esses troncos fossilizados? É que nesses troncos estão incrustados pedras redondas, seixos. Grava isso, ó. Pedra arredondada é formada em rio, é formada em água. Pedra arredondada é formada em água. Por quê? A pedra vem brusca, toda cheia de lasca. Mas a água vai levando, ela vai girando e vai quebrando. E vai formando aquele seixinho redondo. Então, quando as pedras são arredondadas, eu tenho algumas aqui. Por exemplo, aqui tem várias cravejadas, tá vendo? Quando as pedras são redondinhas assim, ó, elas foram formadas em rio, foi formado em água, tá? E esses troncos têm pedras de rio incrustados neles. Ou seja, um rio que tinha pedras arredondadas foi que fez esse soterramento. Agora, queridos, que rio a 4 quilômetros acima do nível do mar? Ali no Peru, que não tem rio nenhum lá. Ou seja, foi o dilúvio. E isso fala um documentário chamado Origens. Joga aí no Google aí para mim, Bruno. Origens, troncos fossilizados. Vocês precisam assistir isso aí. Eu não sei se assistiram o documentário que eu joguei lá, os documentários que eu joguei no grupo. Aquele é metade da vida. Os documentários estão lá. E se vocês não assistirem na semana, vocês vão perder. E aí perde informação. Depois vocês não conseguem dar conta. Troncos fossilizados. Documentário da Origens. Muito top. Vocês têm que assistir. Muito top. Então, esses troncos fossilizados têm umas características que são interessantes. É essa aqui, ó. Árvores poliestratificadas. Pode anotar essa palavra aqui. O que é árvores poliestratificadas? É o mesmo caso da baleia que nós mostramos. Há vários troncos de árvores em pé que atravessam várias colunas de tempo. E isso é impossível geologicamente falando. Porque cada camada representa um período longo de tempo e a árvore lá, 10 metros, atravessando várias camadas de período de tempo, não faz sentido. Só faz sentido no criacionismo. E como é que faz sentido? Nesse mesmo documentário, ele vai falar o seguinte aí, ó. Ó o que ele vai falar. Deixa eu mostrar aqui para vocês.
esse momento aqui, ó, esse senhor falando da explosão do Monte Santa Helena, tá? O que aconteceu? Em 1980, houve a explosão do Monte Santa Helena. E quando o monte explodiu, né, fez um dilúvio que levou florestas e florestas e depositou essas florestas num lago lá abaixo. Então, quilômetros de floresta foram jogadas por esse dilúvio e foram depositadas ali. Tempos depois, esses camaradas foram estudar o Monte Santa Helena lá, o depósito que ele fez. O que eles encontraram? Eles encontraram várias camadas geológicas e os troncos em pés, do mesmo jeito que eles encontram na coluna geológica. Ou seja, os troncos em pés atravessando várias camadas demonstram que as camadas não foram feitas por longos períodos de tempo. Demonstram que foi feito de uma vez só. O Monte Santa Helena deu essa ideia. Vocês têm que ver esse documentário que eles vão falar sobre isso e explica mais detalhadamente. Mas estou explicando grosso modo para vocês já terem informação. Já está no chat já o link que ele jogou lá, tá? Outra coisa que vocês vão falar agora, que eu preciso falar para vocês, é um argumento do Naor Neves. Ele fala da capacidade de sedimentação e também da flutuabilidade dos animais. O que é isso? Ele demonstra que os animais têm flutuabilidade diferente. Então, por exemplo, um mamífero flutua mais que um réptil, que flutua mais que o outro, que flutua mais que o outro. Ou seja, ele explica que os animais estão em colunas geológicas diferentes, não porque as colunas são períodos de tempo, mas porque a flutuabilidade dele deixou ele nessa camada, enquanto os outros estavam mais para cima. E vão parar em outra coluna geológica, e que outros vão parar mais para cima. Diferencia por causa da flutuabilidade que tem nos organismos. E quem fala isso é o Naor. Naor. Então, tem que ir atrás dos vídeos do Naor, baixar os vídeos do Naor, ter isso com carinho. Tá ok? Quando ele fala sobre flutuabilidade. E é isso que faz com que os animais sejam diversificados aqui também. Existe um outro aspecto também, que alguns animais pequenos vão morrer primeiro. Quando vem o dilúvio, pá, ele mata primeiro os animais, então vai ficar um monte de animais unicelulares, trilobitas, vai ficar tudo lá embaixo mesmo. E outros animais que vão flutuando mais, à medida que ele morre e fica flutuando, amiga, ele vai parar em outra coluna que não a que ele estava vivendo, tá? Então, a gente não tem que entender as colunas geológicas precisamente como período de tempo. Em alguns lugares é. Por exemplo, a destruição de um vulcão pode fazer essas camadas. Uma destruição, por exemplo, de um exército que derruba uma cidade e fica aquela coisa e a cidade é construída em cima, pode ser, tá ok? Tempestades de areias pode cobrir. Então, ela pode representar tempo, mas não necessariamente. Mormente, ela representa, na realidade, deposição de material um sobre o outro num evento catastrófico, como nós conhecemos como dilúvio. Tá? Vamos lá. Diversificação da espécie. Agora que a gente entra no estudo. Queridos, é o seguinte. O estudo é marcado para terminar 9h30. E nós já estamos em 9h40. E ainda tem os comentários de vocês. Me parece que é interessante a gente deixar isso para a semana que vem. Falar das origens da espécie. Já era para falar semana passada, né? Não vai falar nem nessa, vai falar na outra. Mas eu acredito que vocês levaram bastante de informações que ajudam vocês a se defenderem desses pensamentos que vão chegar na gente. A gente precisa ter um jogo de cintura e esse conhecimento para poder sair. Tá ok? Tudo bem por isso? Para a gente não judiar de vocês? Então, nesse momento, entra agora o período de comentários, de perguntas que vocês podem fazer aí para a gente trabalhar esses assuntos. Calma, gente, um por vez. Não, quando todo mundo fala assim ao mesmo tempo, é falta de educação. Porque, segundo o texto, se eu não estou me enganado, elas dizem que não poderia
deixar de... É como se fosse parar a geração delas, parariam ali. Se elas não tivessem relação com o pai, não teria mais a expansão da geração delas. Não foi isso que aconteceu? Você falou que elas eram casadas, não entendi essa A parte aí. geração do pai. Foi a geração do pai que não iria passar, delas não. Os maridos delas não quiseram, os pretendentes dela não quiseram vir embora, né? Ah, tá. Ele fala de genros lá dos caras, não dá nem para entender. Ele fala que tem 2 filhas virgens, é um negócio bastante complexo. Então, bastante. Então, assim, eu não sei se as filhas que não vieram foram as que morreram lá, né? Não sei, pode ser, não sei. Você me trouxe agora um monte de interrogação aqui. O fato é que o ato delas darem bebida para Ló demonstra que Ló não se deitaria com elas naturalmente. Sim. Ou seja, tinham receio de se deitar com o pai. Agora, elas poderiam se deitar com irmãos. Não tinha nada na lei que impedia. É essa a discussão aqui. Porque não existia lei ainda. A lei que eu quero dizer... Escrita, né? A lei escrita para eles, quer dizer, né? A lei existia. Quando fala lei, a gente entende como os 10 mandamentos, mas não é assim. Na mente hebraica, lei são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, todas as leis que estão ali dentro, são 613 mandamentos, não existia essa lei. São regras, né? E dentro dessa lei é que vai ter a lei proibindo essa relação com irmãos, com tios, né? E tudo mais. Abraão e Sara eram irmãos por parte de pai, né? Sim, e eles viveram antes do período, né? Ele não mentiu completamente quando ele falou que ela era irmã, né? Mas se ele casou com a mulher, agora ela é mais que irmã, né? É irmã e esposa. Ele foi um fraco, né? Infelizmente. Eu acho que o mais importante nesse caso é explicar que não foi uma prescrição de Deus e ele só colocou lá para demonstrar o que não deve ser feito. E aí já acaba com qualquer problema. Mais fácil. Exatamente isso. É assim, você defendeu o caráter de Deus nesse aspecto. Deus relata muitas coisas que ele não abona. A Bíblia relata, né? Mas Deus não abona. Não está escrito lá, Deus falou, faz isso, faz aquilo. Né? Então a gente tem que fazer essa diferenciação aí. Tá? Rose, o que está escrito no Patriarcas e Profetas, Rose? Nossa enciclopédia de Ellen White. Tá escrito aqui, você quer que eu leia o texto? É sério? Não, eu tô zoando, tô falando só pra você comentar. O que a Ellen White fala disso? Comenta, senão... É que eu tô estudando Patriarca. Ah, tá. Aí é benção. Vamos lá. Tá ali, né? Tem uma pergunta aí, ó, da Laís. Do Luiz. Vai lá, minha irmã, pode falar. Eu posso falar? Pronto. Pode. Você já ouviu algum contra-argumento de que os movimentos tectônicos poderiam elevar a Terra e levar os elementos fósseis para uma altitude semelhante aos Andes, por exemplo, elevada? Eu vi esse argumento de um geólogo. Sim. Esses fósseis poderiam ser de terra baixa e foram elevados pelos terremotos, pelos movimentos da crosta terrestre. Muito pertinente o seu comentário. É importante a gente saber que as montanhas crescem. E as montanhas crescem por deposição de material, por deposição de lava vulcânica, e elas crescem também quando 2 placas tectônicas elas se encontram e se elevam. Ok? O que é engraçado é você pegar lugares que não tem essa junção de placa tectônica e ter fósseis lá. Acho que o Grand Canyon é um desses lugares. No Brasil, por exemplo, tem. No Brasil tem fósseis lá em cima, lá de montanhas, e não tem essa placa tectônica, não tem essa divisão de placa tectônica. Como é que o cara vai... O Brasil está bem no meio de uma placa, tanto que não tem terremoto por causa disso, que ele está bem no centro. Então, e outra coisa também interessante é que, junto com esses materiais que sobem do fóssil, sobem outros materiais que estão, que é o tipo de terra que está mais profundo na Terra, e não se encontra só o fóssil. Então, como é que subiu só o fóssil e os outros materiais que estavam juntos não subiram também? Então, outro argumento também que ajuda a testemunhar essas pessoas.
muito bom comentário. Pastor Igor Rocha, bagunceiro. Coisa boa, rapaz. Entra no canal do Igor lá, hein? Camelo na Agulha. Vocês viram o vídeo lá que eu mandei do Igor? Top, Eu velho. ri bastante. Não, é demais. Demais. Galera, então, não havendo mais perguntas,